um assunto que chama atenção do mundo inteiro, na verdade, em especial da nossa cidade. Nós estamos preocupados com a nossa cidade. Como é que fica a situação das igrejas, o senhor como presidente do Conselho de Pastores, né, qual é a decisão que tomaram também, tendo em vista que o prefeito parece que fez um decreto de lei aí, para que não haja um maior público. Qual é a situação, pastor? Como é que está sendo tomadas as providências? Então, eu quero chamar a atenção do público em geral, todas as igrejas, seja ela católica ou evangélica. Hoje, eu estava até falando para o Rony aqui, é um privilegiado, que hoje foi onde aconteceu todas as reuniões aí de vários grupos, tanto católico quanto o Conselho de Pastores, a diretoria esteve se reunindo hoje, o César também teve várias reuniões, inclusive de manhã e agora à tarde, na verdade fez uma live, conversei com ele antes e gostei muito do que foi dito. Eu acho que chegou o momento de nós se ligar no que está acontecendo, né? E tomando essas providências, como Conselho de Pastor aqui da cidade de Guarapuava, nós chegamos a um consenso, todos juntos, né? E eu estou aqui nem li, nós nem publicamos ainda essa nota, o Conselho de Pastores se reuniu um pouco da diretoria, e eu quero aqui enfatizar isso. Pode então, ficar bem à vontade. Usando um decreto que já foi feito pelo governador Ratinho Júnior. Nós pegamos, entendemos que é o momento e temos que respeitar. Se há uma coisa que a igreja tem que fazer, é respeitar as autoridades, certo? Então, como presidente do Conselho de Pastores, eu não posso ficar olhando, vendo as coisas acontecer. Sabemos que nós vamos responder diante de Deus por tudo aquilo que tem acontecido. E somos autoridade constituída por Deus. E respeitamos as autoridades que estão acima de nós, prefeito, temos caminhado junto, temos visto o que tem acontecido, temos visto a evolução da nossa cidade. Mas o nosso país, o mundo, tem passado por um momento que nós não temos como ficar assistindo isso, como igreja. A gente tem visto tanta coisa na internet, tanta coisa tem passado, Rony, e não tem como ficar ameno tudo isso. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião hoje, 14h, parte do Conselho de Pastores, e nós nos reunimos em uma igreja aqui da nossa cidade. Não vou ler tudo, vou ler partes apenas, respeitando o decreto do governador. Mas acho que temos tempo. Pode falar. Do governador Ratinho Júnior, que fizemos o quê? Fizemos uma reunião, e a pauta da nossa reunião foi argumentar sobre o decreto de lei do governo do estado. Referente ao quê? Ao Covid-19. E as devidas medidas a serem tomadas conforme o decreto 4230 de 2016, do dia 16 de março de 2020. Então, o que nós, como Conselho de Pastor, se você quer conferir, é o artigo 3, que determina, a partir do dia 16 de março de 2020, a suspensão de eventos abertos ao público de qualquer natureza com aglomeração acima de 50 pessoas. Nós sabemos que tem inúmeras igrejas aqui na nossa cidade, Rony, que tem mais de 50 pessoas dentro dos seus templos. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o que nós fizemos? Nós reforçamos a determinação da suspensão de reuniões com o público acima de 50 pessoas, conforme o artigo do referido decreto. Lembrando que todo e qualquer descumprimento ao decreto pode implicar em sanções previstas na lei. É uma lei, é um decreto com força de lei. Então, nós não podemos virar as costas e achar que isso não é uma verdade. Nós temos que nós estamos lidando com o público, com pessoas. Temos pessoas idosas, temos criança, temos pessoas que têm problema de saúde dentro das nossas igrejas e oramos para que Deus venha curá-lo. Nós como igreja não estamos nos escondendo, não estamos dizendo assim, Deus não pode curar, o Senhor é poderoso para tudo. O que nós temos que fazer é ser prudente, temos que ter uma fé inteligente. Não podemos sair por aí fazendo loucura, colocando 1.000, 1.200, 300 pessoas, 400, 500, sendo que tem uma lei, um decreto, temos que respeitar, tá certo? Então, qual que é a posição, a sugestão do Conselho de Pastores, Rony? Então, a sugestão da diretoria do Conselho de Pastores é o seguinte, aos pastores que têm suas reuniões com mais de 50 pessoas, que se dividam em 2 ou mais reuniões e grupos pequenos.
para não ultrapassar o limite de 50 pessoas prevista na lei, ou também realize, pode fazer também, Rony, uma sugestão, o que nós estamos fazendo agora, transmissão ao vivo. A palavra de Deus vai alcançar as pessoas. Nós não podemos, diante da situação, e se piorar, nós vamos ter que fechar as igrejas, Rony, não tem o que fazer. Se a gente vê que a situação vai piorar, que tende-se a piorar, nós estamos orando, pedindo a Deus, é o momento da igreja orar, pedir ao Senhor, se unir como igreja, independente da placa, independente da religião, todos nós estamos no mesmo barco, e se afundar, vamos todos juntos, temos que ser responsáveis, sabe? Outra situação, está doente, está gripado, procure o médico, tem o telefone, o 0800 que o César deixou à disposição de todo mundo para ligar, entende? Está doente, está gripado, é idoso, situação é de risco, fique em casa, cultue a Deus da sua casa, ore ao Senhor da sua casa, é isso que a igreja tem que fazer. Nós não estamos fechando as portas, a igreja não vai fechar as portas, ela vai estar aberta para receber toda e qualquer pessoa que precise. Existem algumas igrejas, mano, que vão pela opção de transmitir ao vivo e as pessoas ficarão em casa. Glória a Deus. Amém. Cada um sabe o que está fazendo. E isso vai ser bom para todo mundo. Outros vão fazer os grupos? Outros, por exemplo, nós vamos fazer alguns grupos caseiros. Se a gente vê que é risco também fazer os grupos caseiros, vamos fazer as reuniões reduzidas em nossas igrejas. Se nós vemos que vai piorar, se sentirmos que mesmo assim vai trazer problema para a cidade, para as pessoas, não pense só em você, pense nas outras pessoas que estão ao seu lado. São os seus pais, os seus avós, pessoas que estão em alto risco na sociedade. Com certeza. Então, o que nós fizemos, Rony? Nós demos essas sugestões às pessoas. Se quiserem, transmitem ao vivo. Hoje, as pessoas usam o meio de comunicação, Rony, para tanta coisa ruim. Tanta coisa, muita coisa sabe? ruim. Gente, na cidade de Guarapuava, o prefeito já falou hoje à tarde, não existe nenhum caso confirmado. Existe alguma suspeita, alguma gripes normais? Sim, não existe caso nenhum. Então, tá cheio de fake news, pessoas falando aquilo que não é verdade. Pare de fazer essas coisas. Isso vai prejudicar as pessoas, criar pânico nas pessoas. Não saia por aí em mercado desesperadamente, como está acontecendo em alguns estados. Fique tranquilo, Deus está no comando de tudo. Ele está cuidando de nós. O que nós temos que fazer, Rony? E muita gente fazendo brincadeira com isso também, né? É o nosso papel, parar de fazer brincadeira, gente. Para de brincar com uma coisa séria. Na Itália, brincaram. E a hora que quando viu que o negócio é sério, perderam o controle. Nós não queremos perder o controle. Vamos aproveitar que não há caso nenhum, só suspeito, e vamos respeitar e vamos cuidar da nossa cidade. Para que não venha nenhum caso. Para que não tenha nenhum caso. E se tiver, gente, que seja, sabe, que dê tempo de cuidar, de nós fazer algo. A saúde está preparada para... Preparadíssima. Para o que, eu sei, você está mais informado, que trabalha dentro da prefeitura, sabe, e eu vi a live, estão preparados. Só que assim, está preparada para um caso ou outro. A saúde não está preparada para uma epidemia dentro da nossa cidade. Nem o Brasil não está, nós sabemos disso, gente. Não está preparado. Nós não temos estrutura para isso. É porque ela se espalha muito fácil, né, pastor? Exatamente. Onde tiver gente, se espalha para bastante gente. Não é para um, para dois. Se espalha, onde esbarrar, ela vai pegando. Exatamente. Outra sugestão, eu digo a pastores, se tem alguém que está com uma gripe, que não seja o coronavírus, o Covid-19, mas está gripado, oriente, irmão, fique em casa. É idoso, para não correr o risco, fique em casa. Crianças, deixa na casa, a mãe não pode ir. Pastores, fique tranquilo, Deus é que te sustenta, é o Senhor que dá o que você precisa, Ele vai nos ajudar, vai nos sustentar, não vai faltar nada na tua casa, não se desespere. O que você tem que pensar é na tua família e na família daqueles, e não só na igreja, no povo da igreja, porque se uma pessoa for contaminada dentro da igreja, Rony, todo mundo será contaminado. E é muito rápido. A proliferação é demais. Então nós temos que ter, como conselho, nós temos a responsabilidade de dar uma respaldo para a cidade, que a igreja está preocupada, que a igreja está orando. Eu trouxe um texto bíblico aqui interessante, Rony. Diga lá, pastor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14 e 15. E esse é o momento da igreja sair das quatro paredes de verdade,
orar, sabe, ir para os seus quartos, ir para suas salas, se reunir, aproveitar esse momento, se reúne com a sua família, cultua o Senhor, fica tranquilo, o Senhor vai te consolar. O texto de 2 Crônicas 7, 14 e 15 é o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor dizendo, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pronto. E o que ele diz? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Pronto. Orar, pedir a Deus, tirar esse momento para orar. Reduz e tira mais tempo de oração. E no domingo, se você preferir transmitir ao vivo, amém. Tenha responsabilidade, pastores. Tenha cuidado com o que você está fazendo. Porque você pode colocar em risco a sua vida e a vida de todas as pessoas. Vamos aproveitar que a nossa cidade tem sido, Rony, a nossa cidade tem sido uma cidade abençoada. Amém. O Senhor, tem mesmo. Nossa. Quantos casos tem um monte de cidade? Aqui não tem caso, não existe nenhum caso confirmado em Guarapuava. Eu estou falando como pastor, conversei com o prefeito hoje e não existe, secretário de saúde, e há uma transparência. Ninguém precisa ficar mentindo que tem alguém infectado. Não precisa esconder nada, não. Lógico que não, porque pega num monte de gente, então fica aqui a minha palavra. Se você quiser, também estou transmitindo ao vivo pelo o meu Facebook. Então, qualquer informação, ligue para nós. Vou publicar essa nota daqui a pouco. Então, fique tranquilo, fique em paz. Ora, igreja, é o momento da igreja orar. Buscar a presença de Deus é o que nós temos que fazer. É o momento da igreja se ajoelhar, pedir ao Senhor, sabe? De joelhos e falar: Senhor, cure a nossa nação, cure a nossa terra, Senhor. E nós sabíamos que isso poderia acontecer a qualquer momento. A igreja tem que orar e buscar a presença de Deus. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer a sua presença aqui. Nossa, é um prazer conversar contigo. Fazia tempo que a gente até não se falava, mas eu tenho acompanhado o seu trabalho, muito admiro o seu trabalho também como pastor, como pessoa, né, como conselho também, e isso tudo que o senhor veio trazer para o nosso programa, com certeza vai enriquecer mais o nosso programa e as pessoas que estão acompanhando, não só em Guarapuava, através do Paraná, através do Brasil, através da internet e dos meios de comunicação. Esse dia eu recebi comunicado do pessoal de São José dos Pinhais, acompanhando a gente também, pessoal de Curitiba, lá do Boqueirão também acompanhando a gente através do Facebook também. Então, além da TV a cabo, nosso programa Cruza Fronteiras. Muito obrigado, pastor. Rony, obrigado a você, que Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo assim um abençoado de Deus e que esse programa teu venha prosperar cada dia mais. Obrigado, muito obrigado mesmo. Povo de Guarapuava, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Amém. Daqui a pouquinho, depois do nosso